saudações alunos do Teodorico, tudo bom com vocês? Quem fala é o professor Jefferson, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. E hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre ângulos determinados por retas transversais, efetuando a correção da nossa atividade semanal. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa correção. Nossa primeira questão diz o seguinte, dois ângulos correspondentes, essa informação é importante, determinados por duas retas paralelas interceptadas por uma transversal, medem 2x mais 40 graus e menos 3x mais 90 graus. Letra A determine o valor de x e letra B determine a medida de cada um dos ângulos dados, beleza? Então a primeira coisa a se fazer na letra A então, é determinar o valor de x. A variável x está presente em ambos os ângulos, o primeiro ângulo e o segundo. E nós sabemos, segundo a questão, que esses dois ângulos são correspondentes. E segundo a definição de ângulos correspondentes, eles são ângulos congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, eu posso igualar os dois ângulos de modo a determinar um valor de x. Então, vai ficar da seguinte forma, que os nossos ângulos, o primeiro, 2x mais 40 graus e menos 3x mais 90. Então, organizando aqui a nossa equação, vai ficar da seguinte forma. O 2x já está no primeiro membro, continua. O menos 3x está no segundo, ele vem para o primeiro com o sinal invertido. Da mesma forma, o 40. O 40 está no primeiro, ele vai para o segundo com o sinal trocado. Vai ficar assim, 2x continua, menos 3x vem para o primeiro sinal invertido, tá menos vem mais. E o 40, que está mais, ele vai para o segundo membro, menos. Então, fica 2x mais 3x igual a 90 menos 40. 2x mais 3x conserva-se a variável e trabalha apenas com os números. Então, vai ficar 5x igual a 90 menos 40, 50. Logo, esse 5 que está multiplicando vai para o segundo membro dividindo, vai ficar x igual a 50 dividido por 5. Logo, o valor do nosso x é igual a 10. Então, letra A resolvida, determinar o valor de x. O valor de x é 10 graus. E a nossa letra B diz o seguinte, determine a medida de cada um dos ângulos dados. Então, como você já determinou aqui o valor de x, basta você substituir esse valor em uma das expressões que contém x e desenvolver. Quando você desenvolver, vai encontrar o resultado e esse resultado será o valor dos dois ângulos, tendo em vista que os ângulos são correspondentes. Se encontrando um, você vai encontrar automaticamente o outro. Então, trabalhando aqui a expressão mais simples, que é 2x mais 40. Trabalhando 2x mais 40, qual vai ser o valor de x? O valor de x é 10. Então, vai ficar 2 vezes 10 mais 40. Resolvendo primeiramente a multiplicação, 2 vezes 10, 20. 20 mais 40, o resultado é 60 graus. Então, tanto o primeiro vale 60, se eles são correspondentes, logo o segundo também vai medir 60 graus. Então, vamos aqui para a nossa segunda questão. Segunda questão diz o seguinte, dois ângulos opostos pelo vértice medem 3x menos 75 graus e x mais 15 graus. Determine o valor de x. Para uma questão desse tipo, você não precisa nem de um desenho, tendo em vista que a informação já é bem clara. Dois ângulos opostos pelo vértice, OPV. Quando dois ângulos são opostos pelo vértice, eles são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, para nós determinarmos aqui o valor de x, basta nós igualarmos as duas expressões que correspondem aos dois ângulos. Igualando as duas, você desenvolve e determina o valor de x. Então, vai ficar da seguinte forma. 3x menos 75 graus é igual a x mais 15 graus. Então, vamos trazer tudo que é variável para o primeiro membro, que for apenas número, vamos levar para o segundo. O 3x está no primeiro membro, continua. O x está no segundo, ele vem para o primeiro, sinal trocado, ou seja, ele vem negativo. O 15 já está no segundo membro, permanece intacto. E o 75 está negativo, ele vai para o segundo membro positivo. Resolvendo 3x menos x, conserva a variável x, trabalha apenas com os números. Se aqui não tem número junto à variável x, é como se tivesse 1 multiplicando esse x. Então, vai ficar 3 menos 1, o resultado será 2x.
E 15 mais 75 graus, o resultado é 90. Agora ficou simples. Esse 2 está multiplicando, vem dividindo, então vai ficar x é igual a 90 dividido por 2, logo o nosso valor de x é 45, que é a metade de 90. Então o valor aqui do nosso x é 45 graus. Vamos para a correção da nossa terceira questão. Terceira diz o seguinte, determine os valores de x e y, sabendo que R e S são o quê? Paralelas, são duas retas paralelas, e aqui nós temos uma transversal cortando as duas retas e formando esses ângulos aqui que estão em destaque. Então, a primeira coisa que você pode observar é que esse ângulo 3/4 de x e 2x menos 75 são ângulos que ocupam a mesma posição, porém cada um em suas retas. A posição desse ângulo na reta R é a mesma desse ângulo na reta S. Se eles estão na mesma posição em cada um em suas retas, eles são ângulos correspondentes, ou seja, são ângulos que possuem a mesma medida. Então, para nós determinarmos aqui o valor de x, basta nós igualarmos esses dois ângulos aqui, beleza? Então, vamos lá. E nós vamos ter 3/4 de x é igual a 2x menos 75 graus. Como é que a gente vai resolver isso aqui? A gente vai resolver através da multiplicação dos meios pelos extremos. O que é essa multiplicação dos meios pelos extremos? Você vai multiplicar todos os numeradores que estão no primeiro membro, multiplicar por todos os denominadores do segundo. E assim você vai fazer com o denominador também. Ó. O denominador do primeiro multiplica todo mundo que está no numerador do segundo. Falando de um jeito mais simples, ó. Pega todo mundo que está em cima do primeiro, multiplica por todo mundo que está embaixo. E todo mundo que está embaixo no primeiro, multiplica por todo mundo que está em cima do segundo membro. Então, traduzindo aqui, vai ficar da seguinte forma. Ó. Esse 3x, que é o nosso numerador aqui do primeiro membro, ele vai multiplicar com o denominador do segundo membro. Só que aqui não tem nada. Quando não tem nada aqui embaixo, é como se tivesse 1. Então, fica 3x vezes 1. O resultado é 3x, o próprio 3x. E esse 4 aqui, que é o nosso denominador, vai multiplicar pelo todo o numerador do segundo membro. Então, vai ficar 4 vezes todos esses elementos aqui. Então, para ficar mais organizado, você coloca todos os elementos aqui entre parênteses e multiplica pelo 4. Então, vai ficar 4 vezes, abre parênteses, coloca todo mundo aqui, 2x menos 75, e fecha o parênteses, para representar que você vai multiplicar esse 4 por todo esse numerador aqui, 2x menos 75 graus. Então, vai ficar da seguinte forma. Ó. Repete o 3x e eu vou multiplicar. Ó, 4 vezes 2x, o resultado é 8x. Aqui é o número positivo com negativo, então se a gente faz jogo de sinal, mais com menos dá menos. 4 vezes 75, o resultado é 300. Então, eu efetuei aqui toda essa multiplicação. Então, organizando aqui essa equação, vamos trazer tudo que é variável para o primeiro membro e deixar o que é apenas número no segundo. Então, aqui no primeiro membro já tem o 3x, ele vai permanecer intacto, e esse 8x está no segundo, vem para o primeiro, negativo. Então, vai ficar 3x menos 8x igual a menos 300 graus. Resolvendo aqui, ó, 3x menos 8x é menos 5x. Por quê? Sinais diferentes subtrai. 3 menos 8, 5. E conserva o sinal do maior. O maior é 3 ou é 8? O maior é 8. O 8 é negativo. Então, o resultado aqui vai ser negativo. Então, aqui nós temos menos 5x igual a menos 300. Só que o primeiro membro aqui, ele não pode ser um valor negativo. Então, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar toda essa equação aqui por menos 1. Multiplicando toda a equação por menos 1, vai ficar 5x igual a 300. Agora, a gente pode desenvolver. 5 está multiplicando, vai para o segundo membro dividindo, vai ficar x é igual a 300 dividido por 5, logo, o nosso resultado será igual a 60 graus. Então, encontramos aqui o nosso valor de x. Como é que a gente vai fazer para identificar o valor de y? Observando aqui
a nossa questão, a gente pode observar que esse ângulo y e esse ângulo aqui, 3/4 de x, são ângulos suplementares, ou seja, se você somar os dois ângulos, o total será de 180 graus. Então a primeira coisa a se fazer é determinar quanto mede esse ângulo aqui, que está sendo suplementar junto com o y. E depois que você encontrar o valor desse ângulo, você soma os dois e iguala a 180, porque se você somar os dois ângulos, o resultado será 180. E dessa forma você conseguirá encontrar o valor de y. Então basta somar o y com esse ângulo aqui. Só que se você somar o y com 3/4 de x, você vai encontrar o resultado correto, porém tem uma forma mais fácil de você fazer, de você resolver. Por quê? Você pode observar que esse 3/4 de x é correspondente a 2x menos 75, ou seja, eles têm exatamente a mesma medida em graus, são ângulos correspondentes. Então, tanto faz você somar y mais 3/4 de x, como você somar y com 2x menos 75. O resultado também será 180 graus. Então, para ficar mais simples, em vez de nós desenvolvermos aqui 3/4 de x, nós vamos desenvolver 2x menos 75 para encontrarmos o valor desses ângulos aqui, que são correspondentes, e depois a gente soma com y e determina o valor de 180 graus. Então vai ficar assim, ó, da seguinte forma, encontrando primeiro esses ângulos aqui correspondentes. Então vai ficar, a gente vai trabalhar aqui com a expressão mais simples, que é 2x menos 75. O valor de x nós já encontramos aqui, que é 60, então a gente vai substituir. 2 vezes x é 2 vezes 60 menos 75. 2 vezes 60 é 120. 120 menos 75. 120 menos 75, o resultado será de 45 graus. Então, tanto esse ângulo aqui é 45 graus, como esse aqui, que são ângulos correspondentes, também vai valer 45 graus. Então, se nós somarmos y com 45, o resultado será 180. Então, dessa forma, nós conseguiremos determinar o valor de y. Então, fazendo aqui, nós temos y mais 45, que é o valor desse ângulo aqui. O resultado será de 180. Logo, y é igual a 180. Esse 45 está positivo, vem negativo. Com 180 menos 45, logo o resultado de y será 135 graus. Então, determinamos aqui o valor de x e o valor de y. Então, vamos agora para a nossa letra B. Na letra B, nós temos aqui também essas duas retas, RS paralelas, e essa transversal aqui, formando esses ângulos aqui em destaque. Então, logo de cara, você pode observar que o ângulo 210 e y são ângulos o quê? OPV, ou seja, opostos pelo vértice. Aqui no centro, no encontro das duas retas, nós temos um vértice. E esses ângulos são opostos a esse vértice, entre si. Então, ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes, têm a mesma medida. Logo, se aqui é 210 e aqui é y é igual a 210. E também observando as posições desses ângulos aqui, a gente pode determinar que y e 7x são ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes também possuem a mesma medida. Ou seja, 7x vai ser igual a y. Y é igual a 210, logo 7x é igual a 210. Esse 7 está multiplicando, vem dividindo. X é igual a 210 dividido por 7, logo nosso x será igual a 30 graus. Y 210 e x igual a 30 graus. Beleza? Então, espero que todos tenham compreendido. Bons estudos e até a nossa próxima aula.